Príncipes e princesas do eterno Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero agradecer aos nossos adolescentes também que vieram hoje para participar desse culto de milagre, porque vocês também são a igreja de Deus do presente, do futuro, que precisa exercitar a fé hoje, amanhã e depois de amanhã. Muito bem. Já há um tempo longo que a Lara sofria com isso, mas ela decidiu tomar uma posição. Isto é maravilhoso. E como ela prometeu, eu vou ler aqui o breve testemunho dela. É importante que todos nós tenhamos este cuidado de oferecer a Deus um culto de ação de graça e compartilhar. E se você não tem coragem de vir aqui à frente, faz como ela fez. Escreve, que a gente vai e lê para você, para edificar a fé do povo. Vamos lá. A primeira bênção, isso escrito por ela. No ano de 2019, eu comecei a sentir muitas dores na barriga, principalmente depois de comer. Depois de um tempo, me dei conta que os alimentos que estavam me fazendo mal eram os derivados de leite. Eu tinha intolerância à lactose e não podia comer nenhum derivado de leite, porque passava mal na mesma hora e a minha cabeça, a minha barriga inchava e causava um desconforto muito grande. E não tem cura, porque a intolerância é causada pela incapacidade do organismo de produzir uma enzima chamada lactase, que quebra a lactose, que é o açúcar dos produtos lácteos. Então, esses alimentos se acumulam no intestino e são fermentados pelas bactérias que vivem ali, provocando dor. Depois de um tempo, um dia eu estava na casa dos meus avós e pedi a meu avô para orar. E disse que eu também iria orar pedindo a Deus a minha cura. Então, de noite eu orei. Na manhã seguinte, quando acordei, a primeira coisa que fiz foi tomar leite. E também comi queijo, que era um dos alimentos que eu mais gostava. Mas também eram os que eu deveria evitar a todo custo. Mas eu tive fé. Eu não iria passar mal. E que a partir do momento em que eu orei, eu já havia sido curada. E assim aconteceu. Eu não senti mais dores. E voltei a comer normalmente. Aplaude a Jesus. Era triste ver como ela ficava, mas eu sempre dizia, você vai carregar isso a vida toda? Você não vai se posicionar em fé? Eu sempre questionava isso, até o dia que ela decidiu crer. Segunda bênção. Depois de um tempo, eu voltei a sentir muitas dores na barriga novamente. Mas as dores eram mais fortes. E eu passava 90% do meu dia com dores na barriga. A maioria dos alimentos que eu comia me faziam passar mal. E se eu passasse um tempo sem comer, também sentia dor. Até que eu fui ao médico, e depois de fazer exame, ele disse que eu tinha a vesícula preguiçosa. A vesícula armazena um líquido chamado bile, que é produzido pelo fígado, que atua na digestão de gorduras no intestino. E a vesícula preguiçosa é quando a vesícula deixa de produzir ou liberar a bile em quantidade suficiente para digerir a gordura dos alimentos. O médico falou que eu teria que evitar os alimentos gordurosos, como carnes vermelhas, biscoitos, manteiga, frituras, queijos amarelos, algumas frutas que contêm gordura, etc. Eu não saía com os meus pais, ou seja, para comer. Eu não saía com os meus pais, meus amigos, etc. Porque se comesse algum alimento com gordura, sentia azia, muitas dores, e minha barriga inchava. E era verdade, irmão. Dava dó de ver.
Depois de ver o testemunho do meu avô, foi no dia 3 de dezembro isso aqui. Quando ele estava orando, eu coloquei a mão na barriga e pedi a Deus para que me curasse novamente, sendo que agora era a cura da vesícula e não mais da intolerância à lactose, que ela já havia sido curada antes. Agora era uma segunda cura. E depois disso, continuei orando, até que no culto onde a irmã Elísia estava dando o seu testemunho de cura, quando esta oração foi feita novamente, o pastor, meu avô, pediu para colocar a mão no lugar onde estava a enfermidade. E dessa vez, eu orei dizendo que repreendia toda aquela dor. E que eu não aceitava aquilo na minha vida. E que se ele me curasse novamente, o meu testemunho seria contado na igreja. E pedi que, através do meu testemunho, a fé de outras pessoas também fosse edificada. Isso foi na quinta-feira. Quando chegou na sexta-feira, eu e minha mãe estávamos na casa do vovô. E eu falei para eles que eu já havia sido curada. E eu não senti nada. Senti no sentido de sentir alguma coisa, eu me emocionei, coisa do tipo. Mas eu tive fé que Deus já havia me curado. E assim aconteceu. Eu falei com o vô que esperaria uma semana. E se eu não sentisse dor, eu escreveria o meu testemunho e ele contaria para mim. Depois daquele dia, eu voltei a comer de tudo e nunca mais sentir dor nenhuma. Dê glória a Deus e aplaude a Jesus. E também, ela queria passar no IFES, para estudar no IFES. E ela falou com a mãe dela para comprar já o uniforme dela, porque ela ia passar, ela acreditava nisso. E ela passou. Deus te abençoe. E você que é adolescente, lembre-se, você sempre tem um pai lá que vai ouvir e responder a sua oração em nome de Jesus. Um aplauso para o nosso Deus.